da Igreja de Cristo. Eu vou pedir bastante atenção, porque eu só sou responsável por aquilo que eu falo. Miguel, abre para mim, por favor. Não, aí a gente abre daqui a pouco. Em Atos, capítulo 17, versículo de número 24. Porque desceu fresquinho aqui, apesar de ser uma frase bastante conhecida, porque o tema é muito polêmico. Há muitas pessoas entrando novos agora, o evangelho alcançando várias dimensões, várias camadas da sociedade, e é preciso eu repetir algumas coisas que os senhores já conhecem já de algum tempo. O tema da nossa mensagem é o Deus inventado pela religião evangélica. Eu vou repetir: o Deus inventado pela religião evangélica. Deixe começar antes de ler. O Deus que se prega na igreja evangélica, ele não existe. É uma fraude, é um engano, é um mito, aonde só um se beneficia. É o pastor e a sua família. Batendo em portas, que nunca liberta, e eu vou provar, por meio da palavra, que o que se prega dentro desses lugares é um factoide, é um engano, é um engodo, que vem aprisionando vidas anos a fio nesse país. Nos países mais desenvolvidos, a igreja evangélica não entra. Ela é um sucesso em Ruanda, nos países pobres, nas camadas sociais inferiores, onde as pessoas estão fragilizadas nas suas emoções. O evangelho dos evangélicos não tem no evangelho. Só tem dentro das igrejas e nos seus. A igreja de Cristo não tem estatuto, porque quando eles pregam, ele diz aqui, vocês têm que obedecer os estatutos internos. Aqui não tem estatuto interno. A igreja de Cristo tem o evangelho que deve ser aberto. Se você quer se reunir ou congregar, já não é mais um problema do dono da igreja, que são vidas. Mas vamos à palavra. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, leia comigo, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Habita ou não habita? E o que o crente vai fazer lá, se ele não habita lá? Quem foi que te disse que você tem que ir para uma igreja evangélica buscar Deus, se aqui diz que ele não está lá? Nenhum teólogo conseguiu me responder isto. Nenhum professor da escola bíblica dominical conseguiu confrontar essas verdades ditas pelos meus lábios. Isto está aqui há centenas de anos, e cada lugar que eu passo disse, aqui é a casa do Senhor. Você entrou agora no santuário de Deus. Ué, mas aqui a palavra diz o contrário de vocês. Ouça, os pastores falam o que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que as igrejas é a casa de Deus. Quem diz isso são os pastores, que querem te aprisionar, te manter membro cativo. Eu fui liberto ali. O senhor pode falar o que quiser, eu só aceito o que o Espírito Santo me diz. Então o Espírito Santo, o teu Espírito Santo, tem duas palavras, porque o Espírito Santo da Bíblia diz que Deus não habita lá. O teu diz que habita lá, e aí vai os álibis. Mas eu fui liberto lá. Eu fui liberto na cruz. Mas eu fui batizado lá. Eu fui na cruz. Eu fui abençoado lá. Eu fui na cruz. Eu aponto para ele. Mas eles deixaram de adorar mais a criatura e adorar o Criador e adoram mais a criatura. Ele é o pai na fé. Paulo, começando o evangelho, diz que Abraão, ele estava ainda na transição, né?
que era Abraão, o pai da fé dos judeus. Depois, lá na frente, ele cresce na graça e diz, olhando para Cristo, gente, que é o autor e o consumador da fé, já mudou. Era Abraão, pai na fé, na transição, saindo da lei para a graça. Ele cresce e diz, opa, tem que olhar para homem nenhum, é para Cristo, o autor e o consumador da fé. E quando você estampa essas verdades no peito daqueles que, eles têm orgulho de dizer, nós somos da palavra, nós somos como bereanos. Ah, você é como bereano, Mas se você é bereano, você está indo aonde? Estou indo para a casa de Deus. Qual? Qual casa de Deus você está indo? Não estou dizendo que o Deus evangélico não existe. Você dobra ali a esquina, sabe o que ele diz? Essa é a casa de Deus. Você dobra outra ali, aqui é a casa de Deus. Você vai ali em São Paulo, fizeram um templo, essa é a casa de Deus. A casa de Deus de parede, ele mora aí? Mora. Quando entrares aqui, tira os alparcas dos teus pés, porque o local que você está é santo. Eu vou ler novamente. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuário feito por mãos humanas. 25. Cadê os crentes, hein? Leia. Diz que ele, esse é o Deus que fez o mundo, não é o Deus que a igreja inventou. A igreja que o Deus inventou é diferente da Bíblia. O Deus que fez o mundo não habita em templos. O Deus que a igreja inventou diz que ele mora num templo. Lá existe igreja que é assim, o varão senta aqui e a mulher senta aqui, que é a casa de Deus. Respeito com a casa de Deus. Olha a reverência. Diz que esse Deus que fez o mundo não habita em templos. Leia comigo. Diz que o Deus que é Senhor dos céus e da terra não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa ele precisasse. Uau! Que minha avó disse, eu estou servindo a Deus. Professores da escola bíblica dominical que nunca me ensinaram isto, me ensinaram um Deus às avessas, um Deus totalmente diferente da palavra. Me ensinaram um Deus que só aponta para os púlpitos, para a liderança, para um Deus como ele é. E eu vou dizer uma frase que eu sei que choca, mas para chocar mesmo. Eu sou ateu no que diz respeito ao Deus evangélico. Eu não acredito no Deus evangélico. O Deus evangélico não é o Deus da Bíblia. O Deus evangélico sempre precisa de alguma coisa. O Deus da Bíblia, grifa para mim, por favor, Miguel, como se de alguma coisa ele precisasse. O Deus evangélico sempre precisa de que você esteja no culto. Sempre precisa que você vá buscá-lo no monte. Sempre precisa que você faça um jejum. O Deus evangélico precisa do teu dinheiro, precisa do teu sacrifício, precisa que você se veja miserável. Porque quanto mais miserável para o Deus evangélico, é melhor. O crente fazer uma academia é ruim. Não pode acudir a vida deles. O que mais tem? Porque vive um Deus falso. Olha lá, meu irmão. Está na tua Bíblia, tá? Eu vou dar 30 segundos para você abrir a sua Bíblia, porque tem um que disse assim, esse telão do senhor aí só existe aí, porque a minha Bíblia é diferente. Deve ser mesmo. E aqui nós temos um programa aí, Deus recebe a tua gratidão. Senão, ele era um Deus que ficaria sempre aqui implorando. Por
amor me ama, eu estou tão solitário, eu preciso do teu amor, por favor, vai, tchutchuca! Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e muito mais. 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo ficção. Tem que dar lugar. Como é que dá lugar a Deus? Simples. Quando o corinho começar a cantar, você grita: tinha fogo no pé, tinha fogo na mão. Isso é dar lugar? Não, isso não é dar lugar não, meu irmão. Isso aí é desespero de esquizofrenia. Você não precisa dar lugar ao Espírito Santo, você precisa dar lugar a um tratamento psiquiátrico. Isso que você precisa fazer. Então Paulo diz algo em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6, Miguel. Por favor, Miguel. Eu já fui pregar na igreja do Miguel, que ele era presbítero lá. Quando Miguel era guitarrista lá. Meu irmão, tinha uns 5 olhos, cada um de uma cor diferente. Não foi, Miguel? Quando eu cheguei lá, disseram assim: chegou um bispo aí da igreja Cristo Vive, eu era da igreja Cristo Morto. Chegou um bispo aí. Rapaz, mas eu tive que ungir todo mundo. Um óleo fedorento da peste. No final eu perguntei: e esse vermelho? Esse vermelho, não sei se era carmesim, o nome que eles dão, a cor vermelha lá. Aquele era para o pastor presidente. Meu irmão, que loucura. Hoje quando eu penso nisso, eu disse: meu Deus, aonde foi que eu entrei? Nunca que é igreja, essas coisas não, isso não é uma igreja. Passa óleo, tira óleo, unge, grita e chama o Espírito Santo. Daqui a pouco o Espírito Santo não vem, é o Satanás que desce lá atrás. O Satanás não bate ninguém com o Espírito Santo. A mulher já pega uma pomba gira. O pastor aqui, meu Deus! Capítulo 1, versículo 6, que hoje a hora está... Ih, não vai dar tempo não, vai dar tempo. É picanha. A moça lá está amarrada, Miguel. Com efeito, preste atenção. Preste atenção, hein? Olha o que o apóstolo Paulo estava falando dessa igreja aqui. Primeira epístola aos Tessalonicenses. Com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido o sacrifício, tendo recebido o quê? A palavra. A palavra que Paulo pregava, a igreja de Tessalonicenses recebeu. Paulo disse: vocês são imitadores de Cristo, imitadores nossos. Vocês não receberam aqui sacrifício. Paulo nunca pregou uma campanha. Paulo nunca pregou um sacrifício. Paulo nunca pregou igreja física como casa de Deus. Paulo pregava o evangelho da graça pura e genuína, sem mistura. Não há em Paulo manobra, vassoura ungida, fita, puxa, prende, passa. Não há em Paulo essas coisas. Isso há nas igrejas, onde inventaram um Deus que precisa disso. Se Deus precisa que eu amarre, meu irmão, dá vontade de tirar o paletó, mas sai dando burdoada, meu irmão. Deus quer que o cara amarre uma fita aqui, leve para casa, para ele abrir uma porta de emprego. Que Deus, né? Você imagina como as pessoas estão cegas, com a mente cauterizada. Meu irmão, ouça por favor. Deus não abre portas de emprego para ninguém. É isso sim. Ele gosta que fala, mas é verdade. Se Deus abrir a porta de emprego para esse irmão porque ele fez jejum, Deus seria injusto porque aqui não abriu para aquele. Deus não é movido por fome, senão Ruanda seria um país mais próspero e abençoado do universo, que eles estão em jejum permanente.
Deus abre a porta de emprego. Primeiro, para quem acorda cedo, toma vergonha na cara e vai trabalhar. Deus dá prosperidade para quem faz projeto financeiro. Deus abençoa a quem tem temor de Deus, não se mete em parada errada, respeita a sua família e a sua vida. Se Deus vai fazer. E eu já fiz isso muitas vezes com Deus enganoso, hein? Entrava para dentro do quarto: Senhor, a tua palavra mandou fazer prova de ti. É o que, meu filho? É isso mesmo, está escrito aqui, é o seguinte: eu quero porque eu fiz a campanha direitinho. Mas, meu filho, aonde foi que eu mandei fazer campanha? Lá na igreja, o pastor Bartolomeu mandou fazer. A missionária da cavaca mandou fazer, a missionária da cavaca. Ah, mas isso então você reclama lá com o pastor Bartolomeu e com a missionária cavaca, porque não há na minha palavra eu mandando você fazer prova de mim. Eu disse isso aos judeus. Eu não mandei você fazer campanha. Quem disse isso foi o pastor e a missionária da cavaca. Com efeito, vos tornar administradores nossos do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio em muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. 7. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Você vê que alguém com desequilíbrio psiquiátrico pode ser modelo da igreja? Você vê um cara, eu não sei se alguns viram, a Dailton viu, o cara veio de São Paulo, parou aqui na porta. Quando eu cheguei aqui, olha, eu vim de São Paulo para dizer ao Senhor que o mundo vai acabar em 2430. Se um homem desse pode ser modelo? Você acha mesmo que um homem pode ser modelo para mim de cristão? Um homem que passou a noite inteira numa vigília. O que você foi? Encontro dos vasos. E aí, o fogo desceu, meu irmão. Mas, Deus não falou não. Mas na próxima vigília, o senhor sabe o que é vigília? Não, vigília é que a gente fica acordado a noite inteira. Não, vigília era um espaço de tempo entre os judeus, que aqui nós chamamos de madrugada. Você acha mesmo que vocês são modelo, padrão para mim? Eu posso dizer eu sou evangélico com uma turma desequilibrada desta forma, com um Deus enganoso que não responde nunca. O cara passa a noite, vamos a Deus, buscar Deus no monte. Foi lá, achou não? Não, volta a ele. Semana que vem, vou aonde? Vou buscar Deus no monte. Achou também? Não. Claro que não vai achar, Deus está dentro dele, cara. Eu fazia muito isso, né? Em Regia. Ai, tá vendo aí, ó? Versículo 8, eu vou acelerar, versículo 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Paulo disse: vocês estão prontos. A igreja perfeita, a fé repercutindo, a palavra verdadeira. Versículo 9, e aqui vem o que eu quero usar. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamamos que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos converteste a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. É isso que eu quero falar nesses próximos 15 minutos. Um Deus vivo e verdadeiro. Porque o que está aí é um Deus morto, um Deus fraco, inventado pelo homem, que nunca teve proveito nenhum para a minha vida e nem para a sua. Tudo o que eu conquistei pela fé no Deus vivo. Todas as vezes que me disseram, dá o teu dízimo, eu nunca vi resultado nenhum, a não ser na vida do pastor. Todas as vezes que me pediram um sacrifício, eu nunca vi nada. O que eu conquistei e vou conquistar é uma fé no Deus vivo e verdadeiro. O resto é conversa fiada. E a igreja é especializada nisso. O Deus pregado nas igrejas evangélicas só existe na boca dos pastores. E é diferente o que a Bíblia diz. Os pastores dizem: você já ouviu, eu tenho que fazer um sacrifício.
Quem já ouviu isso, por favor, diga amém. Amém. Quanto mais sacrifício, melhor. Quem já ouviu, diga amém. Amém. Abraão fez um sacrifício dando seu Isaac. As igrejas aí fora diz isso. Diz ou não diz? Diz. Mas Abraão não deu Isaac coisa nenhuma. Abraão levou Isaac, foi provado na sua fé e voltou com o seu Isaac. Eles mandam você vir com tudo para a fogueira santa, você leva o seu Isaac, e Isaac aqui para eles é tudo que você tem de valor. E fica lá. Só que a fogueira é fictícia. É um papel voando assim iluminado, que quando você vira as costas, sabe o que eles dizem? Diga onde você vai. E vou varrendo, 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 e vou varrendo. Oséias, capítulo 6, versículo de número 6. Eis a palavra do dono da igreja. Pois misericórdia quero, e quero também sacrifício de vocês. Eu quero sacrifício de vocês. Quero que vocês paguem o preço. Quero que vocês se humilhem, porque os humilhados eles serão exaltados. Quero que vocês limpem o carro do pastor, carreguem a bolsa dele. Quero que vocês limpem a igreja. Quero que vocês tragam sacrifício de vocês. Quero que vocês não percam um culto de libertação. Eu quero que vocês sejam obreiros da casa do Senhor. Eu quero que vocês não podem ir aniversário de ninguém, vocês não podem ir em uma festa, vocês não podem ir na cachoeira, vocês têm que ir. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Você pergunta se um crente conhece a Deus. Eu conheço meu Deus. Se eu não der o dízimo, ele solta a mão. Você não... Pô, cara, você... Pô, que vergonha, cara. Você conhecer Deus, cara. Que Deus é esse que se eu não der dinheiro, ele solta a mão em mim, cara? Que conhecimento é esse que se eu não for para a igreja, Deus fura o pneu da minha bicicleta, cara? Eu tenho uma Caloi, foi meu primeiro presente, cara. Eu tô indo para a igreja com ela, me sujou toda de barro aqui, olha eu todo coisado. Pô, se eu não for, eu tive que vir. Mas o senhor veio todo sujo assim, chovendo de lama. Cara, eu só tenho uma Caloi sem paralama. Se eu não viesse para a igreja, hoje é Santa Ceia, Deus ia soltar a mão em mim, cara. Tá doido? Eu vim, tô todo sujo. 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número... Acho que é 14, Miguel? 18? O que é aí? É, 1:15. Samuel estava conversando com Saul, um rei lá de Israel, o primeiro rei. Olha o diálogo. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, peleja contra eles até exterminá-los. 19. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? 20. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, o rei de Amaleque, e os amalequistas, os destruí totalmente. 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Deus mandou ele destruir tudo, não pegar nada. Sabe o que ele fez? Viu o que era melhor, viu o gado, ele na frente do povo, quem dava a ordem era ele, mandou o povo pegar o gado, as gorduras, o boi cevado, a picanha. E aí ele aqui, quando o profeta veio repreender ele, falou: por que tu não obedeceu? Ele: obedeci sim, só peguei aqui uns 3 bois para mim comer com a minha família. Disse que era para dar o dinheiro a Deus, guardei lá para comprar um BID.
Separei o melhor do despojo para oferecer sacrifícios. Eles têm a mania de dizer que é para Deus. Não, a gente vai fazer um culto para Deus. Abençoado, não há uma única passagem na Bíblia que Deus disse para fazer culto a Ele. O culto na Bíblia, no Novo Pacto, é racional. É o que nós estamos fazendo aqui. O culto racional. Diz o versículo de número 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto se obedeça ao pastor? Está vendo que é diferente? O que eles dizem? Tem que fazer sacrifício. O que o profeta disse? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em se obedeça a sua palavra? Leia, leia, leia. Eis que obedecer é o melhor do que fogueira santa. É melhor do que fogueira santa. Que sabe, fogueira santa é um sacrifício que eles fazem. O dízimo é um sacrifício que eles fazem. Grande maioria dos dizimistas dão sem poder. E dizem assim: é um sacrifício que eu tenho que fazer, porque Deus vai abrir a janela do céu. Aqui no Rio de Janeiro tem quase 2 meses que a janela do céu não é aberta, não chove. Então a Bíblia não mostra o que os pastores falam. O Deus evangélico é um Deus farsante, um ser cruel, que exige o sacrifício do ser humano, que precisa de 10% do seu salário e que pune os crentes se violar os estatutos internos da igreja. Esse não é o Deus que nós pregamos. O Deus vivo e verdadeiro, ninguém arrebata você da mão dele. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes, nem nenhuma outra criatura pode separar você do amor dele. Este é o Deus vivo e verdadeiro. O que passar disso é mentira. Então, quando sair daqui, eu vou tomar uma garrafa de vinho. E Noé também tomou. Ficou peladão. Os filhos de Noé perguntaram: que é isso, Noé? Que isso? Não estou sentindo nada. Jesus entrou numa festa, meu irmão, em frente do casamento. Segundo a cultura judaica, havia umas talhas. É um objeto que aquilo é usado para quando, olha só a higiene da época, aquilo ficava em frente dos locais, ou público, ou os lugares de bom destaque, aquilo ficava em frente quando você chegava, no caso lá era um casamento, você lavar a mão. É umas talhas para lavar a mão. O vinho acabou. Cara, para causar impacto nos caras, ele não mandou nem trazer água filtrada, aquela água foi transformada em vinho. Se o vinho na Bíblia fosse proibido, ele tinha transformado em quisuco. Não transforme em quisuco, porque se beber vinho, toda e qualquer coisa que você faz com excesso, faz mal. Beber vinho em excesso, faz mal. Ter dinheiro em excesso, faz mal. Tem pessoas aqui que tinham uma Brasília amarela, dava carona a todo mundo, comprou um chevetezinho melhor, só dá carona para 2, trocou de carro, comprou um Gol, não dá carona a ninguém, faz mal. Mulher em excesso, faz mal. Roupa em excesso, faz mal. Quando você só tem 2 camisas, você pega essa. Quando essa suja, você pega aquela seca, mas você pega essa. Quando você tem 300 camisas, vou botar essa não ficou legal. E essa aqui, e essa parece a barriga, essa parece. Tudo em excesso faz mal. Então, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Deus não quer o teu sacrifício. Esse é o Deus mau da igreja. Esse é o Deus cruel, o Deus que vai te mandar para o inferno. Gente, leva mal, depois que eu deixei de ser evangélico, a minha mente abriu demais. Tu imagina, 5 minutos para terminar, agora tu imagina, hoje é salada,
Amado, imagina, pare e pense. O pastor diz: quem quer aceitar Jesus como teu único Salvador? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não... Aquela ladainha. Aí você aceita Jesus. Aceita Jesus? Pronto, eu creio em Jesus, eu não vou perecer, tenho a vida eterna. É isso? Não, aí começa a peregrinação. Eu tenho que batizar nas águas, buscar Deus pelas madrugadas, porque pela madrugada a fila é menor. Eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer a Santa Ceia, eu tenho que ser dizimista, não posso fazer um culto. Sob a pena de, se eu falhar em alguma coisa, Deus me manda para o inferno. Olha, então para que ele morreu para mim? Se ele morreu para me salvar, eu então estou salvo. Mas você não pode beber, você não pode fumar, você não pode... Não posso mesmo. Algumas coisas eu não devo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, porque eu sei que algumas coisas é vergonhosa. Você passar ali, tá eu ali, chapadão de bebida, a mulher passando e eu, tchutchuca, vem aqui com seu tigrão, vai, tchutchuca. Não cabe a um pregador do evangelho isso. Agora, não, isso não me impede de eu parar com você, tomar um bom copo de vinho na sua casa, você na minha. Aonde está o pecado, onde está o erro, aonde está Deus me mandar para o inferno? Por causa disso, o sangue dele perderia por um copo de vinho, pergolar. Leia, porque isso sim está na Bíblia. Salmos 89, versículo de número 30, 10 minutos para acabar. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, versículo 31, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então eu mando todos eles para o inferno, tiro a salvação deles, solto a mão e eles vão andar no estreito comigo. Meu irmão, quando o pastor falava que Deus ia tratar comigo, que eu ia andar com ele no estreito, varão, vaso, mas o líquido quente já descia aqui, não era óleo da unção, não era xixi, meu irmão. Pô, mas sem Deus tratar comigo, o negócio já está estreito. Tu imagina Deus tratando. Mas aqui diz o contrário. O Deus vivo e verdadeiro diz o contrário do que a falsa religião evangélica diz. Aqui diz que então punirei com vara as suas transgressões, com açoites a sua iniquidade. Versículo 33. Tem mais. Jamais tirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Esse é o Deus que nós servimos aqui. Amém. Vocês aqui confiam no amor de Deus como um filho confia no amor do pai. Meu filho pega o meu carro de noite, agora não, que eu já cansei, eu durmo com a chave dentro da cueca. Mas ele empurrava, olha só, como diz o crente, para que o diabo trabalha, cara? Ele empurrava o carro da garagem até a esquina. Lá na esquina ele ligava. Ele sabe que eu acordo 4h30, 5 horas, como um sapatinho de cristal, cara. 4 da manhã ele vinha e... Nunca que eu mataria o meu filho por causa disso. Brabo, xingo, empurro, puxo, prendo, passo. Mas é meu filho, paternidade não pode ser feita, filiação também não.
Deus te ama desde antes da fundação do mundo, meu irmão. Foi Ele que te escolheu. Antes que Ele te gerasse no ventre materno, Ele te escolheu. Ele viu o líquido ainda informe, todos os dias determinados e escritos, quando nenhum deles havia ainda. Você está aqui, uma surpresa para mim. Quando você nasceu, Ele já te viu aqui. Esse Deus não é como um homem. É o homem que vê o exterior. É o homem que vê a falha. É o homem que vê. Deus vê o sacrifício perfeito de Cristo no meu espírito, no teu, porque Deus é espírito. E as igrejas não querem isso, pregar isso, porque isso traz libertação. Isso não prende você aqui. Você sabe quantas pessoas já passaram por aqui? Já teve reuniões aqui, dessa rua ficar trancada de pessoas, de vir de vários lugares para ouvir essas verdades, mas de um Deus de amor. Não é um Deus que solta o cajado, que pune. Eu não sirvo a Deus por medo. Eu não vim, ou não fui para a igreja com medo de Deus. Eu fui atraído pelo amor. Eu fiquei mais vivo e intenso com Ele quando eu descobri que mesmo eu na carne tenho falhas, o seu amor é perfeito e Ele não abre mão de mim em hipótese alguma. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Os judeus não entendiam. Ele disse: se uma se perder, eu deixo 99 e vou atrás de você até te achar. Achou você, achou você, achou você. Aonde estamos deixando de novo? Glória a Deus. Quando eu fui buscá-lo, eu encontrei decepções. Eu fui buscá-lo nas igrejas, nos templos, e não achava, porque dependia da minha força, do meu jejum, da minha experiência. Mas quando eu fui achado por Ele, eu entendi que Ele sempre esteve aqui. Eu entendi que Ele morava dentro de mim, e tudo o que Ele queria era me conhecer. Eu não sou melhor do que você na carne, você nunca será melhor do que eu. Todos nós temos debilidade, mas foi o seu amor, a sua espada penetrante em mim. Ele disse: Geraldo, se você não andar no meu temor, eu vou te disciplinar, Geraldo. Mas abandonar você, não tem como. Aquele que se une ao Senhor, é um espírito com Ele. E o Pai disciplina mesmo. O Senhor é misericordioso, compassivo. É Salmos 89, Miguel? Mudou aí sem querer ou que eu pedi? Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. 34, não violarei a minha aliança, ouça, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez salvo, salvos para sempre. Uma vez em Cristo para sempre. Uma vez liberto por eles, libertos para sempre. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes, nem nenhuma outra criatura, nem os pastores poderão separar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas se o senhor pegar um Deus de amor desse, ninguém larga o futebol. Meu filho, mas é tão gostoso jogar um futebol, faz tão bem. Olha pro Neymar. Pergunta o Neymar se é ruim jogar futebol. É ruim fazer o que ele faz com a sua carne. E isso independe se você jogar o futebol ou não. Eu conheço pessoas dentro da igreja que são insuportáveis. São falsos. Puxa tapete. Pede dinheiro emprestado e não paga. A Deus falando, A verdade é que eles mudaram a verdade de Deus em mentira. E qualquer deslize que o crente dá dentro da igreja, lá vem o cajado. E os hipócritas que estão no mesmo ambiente diz:
terra, queima ele, Jeová! Vocês já ouviram isso na igreja? No mesmo ambiente, há um ditado, eu acho que é turco, que diz: a árvore olha com tristeza o sândalo, olha com tristeza o machado que o fere. Feito da mesma madeira, sendo usado agora para cortar o sândalo. No mesmo ambiente de corrupção e de engano, quando alguém erra, queima! Terra! Os pastores não gostam desse versículo, Salmo 103, versículo 8. Eu vou ler até o 14, é rápido, já está terminando. É até porque já jogaram um sal grosso aí. É aquele sal grosso de parrilha, eu conheço. É aonde? Ah, foi ele lá. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. 9. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Versículo 10, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consciente a sua iniquidade. Ué, então eu estou lendo uma outra Bíblia, realmente. Porque diz assim, o quê? Deus vai soltar a mão sobre o irmão, hein? O irmão vai tratar com Deus. Mas por quê? Ora, porque o irmão tirou o bigode. E a tua família toda em pecado. Olha como que anda a sua mulher. Como? De brinco e de batom. Gente, isso é coisa de pombagira. Você não está vendo não? Gerardo. É coisa de quem? De pombagira. E quem é pombagira? Quem é pombagira? Vou dizer. Eu tenho um Espírito Santo. A pombagira é uma entidade inventada pelos homens, igual Deus evangélico é inventado pelos pastores. A Bíblia nunca falou de uma entidade pombagira, senão ela seria igual a Deus. A pombagira entra na Igreja Universal, entra na igreja do Agenotruque, entra na igreja do Valdetiro. Quantas pombagiras já entrou nesse percurso? 3. Elas estão agora, nesse exato momento, numa igreja lá em Ruanda, estão numa igreja em São Paulo, estão numa igreja no Rio de Janeiro. Significa que a pombagira também é onipresente igual Deus. Pode isso, Arnaldo? Então é uma entidade inventada pelo homem, porque o Deus evangélico também é uma entidade inventada pelo homem, aonde só quem se dá bem é quem? O pastor. Há quanto tempo você é evangélico? Deixa que eu respondo. 15 anos. Há quanto tempo você dá dízimo? 15 anos. Há quanto tempo você é evangélico? 20 anos. Há quanto tempo você mora de aluguel? 20 anos. Pergunta ao seu pastor nesses 15 anos, nesses 20 anos, quem pagou o salário dele? Você. É espanhol. Eu falo em línguas. Você. Foi você que nesses 15 anos deu dízimo, fez campanha, limpou a igreja, fez tudo. Foi você que fez, foi você. E o que Deus te deu? Emprego, fardo, deixou o marido em casa, deixou o miojo azedando do lado de fora, deixou a toalha sem lavar, na água sanitária com mancha. Foi ele que chegou em casa, você estava orando em jejum, ele queria beijar na boca, você diz que não, porque amanhã é Santa Ceia, e na Santa Ceia não pode. No dia de Santa Ceia, não pode. O apóstolo dizia na igreja, gente, amanhã é Santa Ceia, hein? Aquele negocinho não pode. Eu disse, eu vou sair dessa igreja. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consciente as nossas iniquidades. Se Deus fosse tratar cada um de nós pelos nossos erros, pecado no novo pacto é errar o alvo, não estaria ninguém aqui em pé. Nenhum. O céu não teria ninguém lá. Davi, coitado, Davi não seria salvo. Salomão, Cruzes, Paulo, Pedro, Moisés, essa galera jamais subiria aos céus.
Homem cheio de erros, cheio de falha, nós somos cheios de erros, cheios de falha. É por isso que ele fez a obra no Espírito, porque na carne, jamais ele te trataria. Se Deus tivesse que soltar a mão pelos seus erros, você pode ter certeza, daqui até amanhã, nesse mesmo horário, 1 hora você diz, porque não há um santo segundo a carne. Até porque quem tem uns vizinhos igual o meu irmão, só que já me ativa logo. O cara sai da casa dele, tira o lixo, bota na minha calçada. Eu vou lá, falo com ele, porque você botou o lixo na minha calçada? Não fui eu, olha a câmera aqui. E se esqueci. Se esqueceu? Vou te lembrar, tá aqui. Abençoado, a igreja precisa pregar o Deus da Bíblia. Pregando o Deus da Bíblia já é um passo. Depois a gente ensina o que é lei e o que é graça. Mas pregar um Deus inventado? Quem que você é? Eu? Sou pastor. É mesmo? Mas você é pastor? Como assim? Você guia ovelhas? Não, sou pastor da casa de Deus. É uma casa de Deus, não é você? Sim, mas eu fui consagrado a pastor. Por quem? Fui consagrado pelo meu pastor. E quem consagrou ele? Quem consagrou ele foi o outro pastor. E quem consagrou o outro pastor? Quem consagrou ele foi o outro pastor. E quem consagrou o outro? Foi Jesus. Não foi, não. Eu conheço Jesus. Ele não derramou óleo sobre a cabeça de ninguém. Isso é invenção de vocês para dar legitimidade e dominar o outro homem. Vocês falar que isso faz parte de um contexto religioso, eu aceito, mas não diz que foi Jesus, que eu repreendo vocês. Não diz que foi Jesus, porque eu mando vocês provar na Bíblia e vocês não vão provar. E se vocês virem começar com essa história, eu meto a mão no birimbau para vocês. Jesus nunca passou óleo na cabeça de ninguém. Jesus nunca consagrou ninguém. A passagem de Paulo que diz que ele deu dons, não é passar óleo. E vocês não têm dons de pastores, senão vocês pregavam esse Deus aqui, de amor e de misericórdia. Vocês pregam um Deus vingativo, que se não der dinheiro a vocês, vocês ameaçam. Se a pessoa não dá dinheiro a vocês dizem que vai fechar o espaço, colocando medo nas pessoas. Vocês dizem que o devorador vai na casa das pessoas. Que dom é esse de pastor que vocês têm? Se em vez de vocês mostrar o amor daqueles que salvou eles desde a fundação do mundo, vocês colocam medo. As pessoas estão dentro da igreja com medo. Os pastores dão medo, culpa e pânico. É o que eu sentia dentro da igreja. Eu tinha medo de Deus. Medo de Deus soltar a mão de mim e medo de ir para o inferno. Eu não dava dízimo com alegria. Eu dava medo de roubar a Deus. Que dom é esse? Dom é esse aqui. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Efésios capítulo 3, versículo de número 14. Já estou terminando, por favor, me suportem. Agora sim, 11h15, está na hora. Está na hora, está na hora. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Versículo 15, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu espírito, no homem exterior. No homem aonde? No homem aonde? Então não tem nada a ver com isso aqui. Não, é porque eu sou templo do Espírito Santo e eu não posso cortar o cabelo. Mas o Espírito Santo não mora no teu cabelo. O Espírito Santo mora onde? No homem interior. Não, é porque o senhor sabe como é que é, né? Eu sou templo do Espírito Santo e eu não posso usar bermuda. Mas o Espírito Santo não mora nas minhas pernas. O Espírito Santo mora onde? No homem interior. Quem vê o homem segundo o seu exterior é a religião evangélica. Não corta, não usa, não bota o brinco, não bota bermuda. Se for na Assembleia de Deus, saia jeans com 4 dedos abaixo do joelho. Se for na igreja do Marcos Pereira dos últimos dias, de acordo com o cargo da missionária, é a túnica. Se a mulher for virgem, túnica branca. Se ela for
missionária, túnica rosa com tiara rosa e um coque. Quem faz isso é a religião. Deus mora no interior. E ele diz, não, peraí. Ele diz em 1 Samuel, tem aí, Miguel. 1 Samuel, Miguel, capítulo de número 16, versículo 4 ao 7. Para terminar rapidinho, Miguel. Espera aí, Miguel. Pô, não me segura não, cara. Não, porque lá na religião tinha um negócio de quando o cara, quem quer aceitar Jesus? Aí o cara, vai, rapaz. Aí o pastor tem, o diabo está segurando alguém. O cara livrinho aqui. Ninguém do lado dele, cadeira aqui vazia, cadeira vazia, cadeira vazia, cadeira vazia, e o pastor diz, tem um diabo segurando algum irmão aqui. Não, pastor, não tem ninguém segurando, o cara está sozinho aqui, na verdade ele está até dormindo, ele tomou um golo, entrou aqui. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Deus mandou Samuel ir ungir um profeta no tempo da lei, não era ungir pastor, hein? Olha a hermenêutica, olha a semântica, olha a exegese. Saíram-lhe encontros em Sião da cidade, tremendo, e perguntaram então a Samuel, é de paz a tua vinda? Devia vir com um birimbau igual esse aqui, né, meu irmão? Falei, esse cara já vem para a briga. Versículo de número 5, respondeu ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício segundo o costume da lei. Versículo 6, sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, o profeta guiado pela carne, com uma religião evangélica, olhando o exterior, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Quando viu Eliabe, cara grandão, igual de Jair, o sacinho puro suco, né, meu irmão? Pô, o cara falou, caraca, meu irmão, esse cara bonitão, grandão, esse é o ungido do Senhor, cara. Pô. Versículo de número 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor olha para a bermuda, porque o Senhor não vê como homem, o homem vê o exterior, a bermuda, o vestido, a saia, o brinco, o batom, o Senhor, porém, o coração. E eu entrava num lugar quando vi o cara com terno, desse aqui não, que esse aqui é R$399,90, 10 de 39, mas o terno dos caras, meu irmão, é Yves Saint Laurent, 12, 13, 14 mil reais, com Bíblia debaixo do braço, um anel aqui, eu incauto, bobinho, sabe o que dizia? Vou servir nessa igreja, olha o meu pastorzão, fala pastorzão! Queria ser batizado por ele, meu filho foi dado na mão do apóstolo. A vontade que eu tenho de voltar lá falar para o meu filho, mas bate nele até ele arde. Meu irmão, presta atenção, como é que o meu filho nasce? Eu vou dar na mão de um pastor para ele apresentar a Deus, se foi Deus que deu ele a mim. Então, Deus já conhece ele. Eu tenho que apresentar os irmãos, apresentar aquele, falar que esse aqui é meu filho, Miguel, vocês não conhecem. Mas eu chegar aqui depois do menino, e aí, minha esposa, estou grávida, pô, Deus atendeu minha oração, então Deus te deu. Claro, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Depois o menino nasce. O que foi? Vim trazer Deus aqui para o Senhor apresentar ele a Deus. Deus, oi! Esse aqui é meu filho Miguel, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. É mesmo? Teu filho Miguel, que coisa linda. Tem que fazer DNA, não parece com o Geraldo não, hein? Sei não, hein? Tá coisado, hein? Tá no mistério. Meu irmão, a igreja não precisa de um teólogo, a igreja precisa de um psiquiatra. Pelo amor de Deus! E olhando para a roupa, olhando para o batom, olhando para o brinco. E o coração aqui dentro? Cheio de maldade. O cara que te proíbe hoje de cortar o cabelo, amanhã quando você sai da igreja, nem para a tua cara olha. E ainda sai ameaçando você. Manda recado mal criado para a sua vida. A maioria deles são assim.
É só sair do meio do alçapão do covil que eles começam a falar mal de você. Passa pela rua, não fala com você, vive te ameaçando como bruxos e feiticeiros, porque o seu dinheiro faz falta ao cofre. Ele quer você de volta, mas quer pro teu bolso, com o teu envelope, com o teu sacrifício. Estamos fora! Nós estamos livres! É para aí dentro que Deus está olhando. Pode botar uma burca e louvar com a boca, mas se o coração estiver longe, a adoração é em vão. Ele disse: esse povo me honra com os lábios, com hipocrisia, não usam batom, não usam brinco, anda com roupa lá embaixo, mas vive numa hipocrisia, numa disputa de santidade. Mas o seu coração está longe de mim, e não adianta ninguém me contar, porque os meus olhos sondam o coração dos homens. É para lá que eu estou olhando. Nós deixamos de ser hipócrita, querendo mostrar uma coisa que nós seremos nunca na nossa natureza carnal, e vivemos em liberdade, não em libertinagem, mas vivemos em liberdade sabendo em quem nós temos crido. Chega de servir a um Deus mentiroso, um Deus que só quer o meu dinheiro, um Deus que me quer dentro dos templos, um Deus com falsidade que honra com a boca, mas o coração longe. Chega, cansamos disso. Nós fomos resgatados pelo poder do Evangelho. O Evangelho me libertou, o Evangelho te libertou. Ser livre, ser livre, ser livre. E eu termino com Hebreus capítulo 13, versículo de número 5. Já se passaram 1 hora e pouco, eu aqui derretendo igual um bacon. Não vai ter jeito mesmo não. Eu vou ter que pegar esse negão aqui. Eu vou ter que pegar esse camarada aqui mesmo. Opa, vai ficar mais uma hora. Não, que 2 minutos só. Não. Peraí. Ó, não cai no chão. Peraí. Vai sair todos os demônios desse cabelo vermelho aí. Vai. Todos os demônios. Quer falar com o pai velho? Vem agora, porque pai velho já quer ir embora. Quer falar com o pai velho? Vem agora, e o pai velho quer ir embora. Vocês também gostam, vou dizer uma coisa. Eu pensei que era pagelança. Não! É a mesma coisa. Igreja evangélica e pai de santo é tudo a mesma coisa. Os caras querem adivinhar futuro, quer ler mão. O pai velho pede marafo, pede charuto. O pastor também pede. Cadê teu envelope? Cadê isso? Tá tudo igual. Eles também dançam lá. O pai velho também. Leia, guarda e receba, porque eu tenho legitimidade para pregar o evangelho do Cristo vivo. Leia aí: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Quem recebe isso aí? Quem recebe? Vê se não está diferente das igrejas. Vê se o Deus pregado nos meus lábios não é diferente dessa bagunça, desse Deus mentiroso aí das igrejas, que só está com você se você estiver dentro delas. Vá para onde você for, nunca mais eu posso te ver, mas para onde você for, Deus irá com você, Deus estará com você. Ele não pode te abandonar. Aquele que fez a promessa é fiel. Receba, creia e tome posse. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. 6. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio.
auxílio, eu não temerei. O que me poderá fazer o pastor evangélico? Digam, nada. Com a autoridade de Deus, diante desta palavra que não pode mentir e não pode voltar vazia, eu digo, vocês estão livres de qualquer ameaça. Vocês estão seguros, tranquilos, sem temor do mal. Vamos ficar de pé. Digam glória.